Boa tarde, pessoal. Hoje é nossa 13ª aula e hoje nós vamos falar sobre separação de misturas. Bom, na última aula a gente falou lá, que existem misturas homogêneas, misturas heterogêneas. A gente falou também lá sobre o que é soluto e o que é solvente, Soluto é aquilo que você está dissolvendo ali e solvente é aquilo onde você está misturando, tipo, soluto é o sal e o solvente seria a água, por exemplo. E a gente falou nas aulas anteriores, sobre densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Quando a gente fala de separação de misturas, a gente tem que prestar atenção em tudo isso, Qual é o tipo de mistura que a gente tem, quais são as substâncias que tem ali, Se elas têm densidades diferentes, ou se elas têm pontos de fusão diferentes, ou se a gente consegue ver direitinho ali, que elas são bem diferentes, como no caso da mistura heterogênea. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esses tipos de misturas. Quando a gente tem uma mistura e a gente quer separar as substâncias que tem nela, existem várias formas de fazer isso. Tudo depende de que mistura a gente tem ali. O tipo mais fácil e mais simples, de separação de mistura é a catação. Onde é que a gente vê a catação, A gente pode falar de catação quando a gente tem ali uma mistura de produtos sólidos, Uma mistura ali onde dê facilmente para você ver e catar as partes. O exemplo que a gente pode olhar aí, que é mais fácil da gente lembrar, é quando vocês com certeza já viram a mãe de vocês catando feijão, O ato de catar feijão, você vai ali separando aqueles que não servem, Você vai fazendo uma separação de uma mistura. Uma mistura, como a gente falou, ela também pode ser assim, sólida, E você tira ali. Isso é catar ou catação. O segundo tipo que a gente também vê aí muito no nosso dia a dia é a peneiração, Que é basicamente você também separar ali sólidos, só que usando uma paneira, Então você tem ali umas partes maiores e outras menores e você usa uma peneira, Como a gente pode ver aqui, para separar essas partes, A gente faz isso em diversas coisas em casa e também, por exemplo, nas construções, A gente vê lá peneirando a areia, que é inclusive essa foto aqui. Então, a peneiração também serve para separar ali misturas sólidas, que nesse caso tenham ali tamanhos diferentes as substâncias que tem dentro. Ainda falando aí sobre misturas de sólidos, a gente pode falar também da ventilação. No caso da ventilação, a gente se aproveita ali, de um material, de uma substância ali, ser menos densa do que a outra, Um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente quer separar ali, por exemplo, a casca do feijão, ou a gente também vê isso no caso de plantações de café, de arroz. Eu até fiz um videozinho para mostrar a vocês como é a ventilação, certo? Vejam aí. No caso da ventilação, como é que funciona? A gente vai ali, mexendo e jogando um pouco para cima e as coisas que são mais leves, como nesse caso aí as bolinhas de isopor, mas no que a gente vê no nosso dia a dia seria ali as cascas do feijão, de arroz, elas vão sendo levadas pelo vento, com esse movimento que a gente faz. Uma outra forma também de separar as coisas ali sólidas, graças à sua densidade, seria ali a levigação. A levigação é aquele processo que a gente vê normalmente na extração de metais, Como é que ela funciona? Ela utiliza ali o movimento da água para separar, sólidos ali com densidades diferentes, Normalmente nessas bacias, mas também pode ser feito em máquinas. Mais um jeito aí da gente fazer uma separação de misturas sólidas, É quando a gente tem ali uma mistura que tenha algo de metal. Então a gente usa, por exemplo, a separação magnética. Vou mostrar aqui um videozinho para vocês verem mais ou menos como isso funciona. No caso da separação magnética, a gente vê isso aí, Você tem dois materiais, Nesse caso eu usei farinha de trigo e pó de metal, E apenas passando um ímã, você vai conseguindo separar aquilo que é de metal.
Mas esse tipo de separação é muito usado principalmente na indústria e na reciclagem, né? A gente na indústria vai ter ali, por exemplo, onde se produz líquidos, né? Como iogurte, leite, entre vários outros. Você tem ali nos tubos que levam essas coisas que estão sendo produzidas, ímãs para prender. Por exemplo, digamos que alguém sem querer deixou cair ali algo de metal dentro, um parafuso de uma máquina se soltou. Então isso não vai para você que vai comprar o produto, ele vai ficar preso nesses ímãs. E também é usado, por exemplo, na reciclagem, né? Onde você vai ali com um ímã grandão, gigante ali, separar aquilo que é de metal do que não é. Bom, vocês viram aí, né, esses 5 tipos de separações de misturas sólidas que são feitos cada um a seu modo. O primeiro, a catação, né, onde você vai tirando um por um ali. O segundo, a peneiração, onde você utiliza uma peneira, né, para substâncias ali que tenham tamanhos diferentes. O terceiro aí, a ventilação, onde você utiliza a força do vento ali, né, aproveitando que uma coisa tem uma densidade maior do que a outra. O quarto, que foi aí a levigação, que você usa também essa coisa da densidade ser diferente, mas no caso você usa água, né? E esse quinto, que foi a separação magnética. Então você vê que existem vários tipos de separação de mistura, mas não são só esses que eu já falei. Nós vamos também falar sobre os outros aqui. Uma forma de também separar uma mistura é a dissolução fracionada. Como é que funciona a dissolução fracionada? Bom, a gente viu lá, né, que certas misturas, o que você coloca ali dentro se mistura bem, formando uma mistura homogênea, e outras não se misturam bem, formando uma mistura heterogênea. Digamos que você tem ali uma mistura de areia e açúcar, por exemplo. Se a gente fosse usar um desses outros métodos, não ia funcionar, né? Não dá para usar um ímã, porque nenhum dos dois vai grudar. Não dá para jogar para cima, né? E usar a força dos ventos, porque nenhum dos dois ali também é mais leve ali a ponto de separar perfeitamente. E não dá para usar normalmente essas que eu já falei. Mas dá para usar a dissolução fracionada. O que é ela? Bom, você coloca aí essa mistura de açúcar e areia, coloca um pouco de água dentro e o açúcar se dissolve na água. A gente já viu isso. Mas a areia não. Então, você mexe ali, né? E depois consegue separar facilmente a água misturada com açúcar da areia. Então, você consegue separar aí o açúcar da areia usando dissolução fracionada. Aí vocês podem pensar assim, né? Ah, Felipe, mas agora você tem o açúcar misturado na água, né? Como é que vai separar? Existem também separações de misturas que podem ser usadas para líquidos. Uma delas, talvez a mais comum aí da gente ver no nosso dia a dia, é a filtração, né? Na filtração, né, quando a gente faz ali café, por exemplo, você usa um filtro para poder separar o pó do café do líquido, né, que seria o café. Nesse caso, a água com açúcar a gente também poderia, mais ou menos, dependendo da situação, usar esse tipo aí de separação. Mas se não funcionasse, existem outras, Um outro tipo bastante comum aí, né, de separação de misturas líquidas é a decantação. Como é que funciona a decantação? Normalmente ela é muito usada no tratamento de água, por exemplo, né, na Cagepa, né, por exemplo. Então, eles colocam lá um produtinho, né, naquela água suja, né, e depois de um tempo, né, eles deixam ali a água em repouso, um tempão, e a substância que está misturada ali na água, ela vai descendo, certo? E se acumulando na parte de baixo. Isso é a decantação. Então, depois você só vai lá e tira a água que estava na parte de cima. A sujeira que estava na água, né, fica embaixo. Além de separar aí sólidos de líquidos, usando a decantação e esse instrumento, a gente também pode aí fazer uma separação entre líquidos de densidades diferentes. Como no caso aí na imagem, água e óleo. Nesse caso, usando esse instrumento, você consegue abrir ali aquela torneira e a água sair. E quando for começar a sair o óleo, você fecha. Então você consegue também, usando aí a decantação, né, a água decantou embaixo, separar essas
duas substâncias. Outra forma também aí de fazer uma separação entre sólidos e líquidos que estejam misturados, né, e que a gente não consiga ali usar esses outros métodos, é a evaporação. A evaporação ela é muito usada, por exemplo, nas salinas, né? O que é uma salina? Uma salina, né, você pode ver aí, é esse lugar onde é produzido o sal, ou no caso, onde ele é extraído, né? Então, eles fazem ali essas piscinas grandes ali com água do mar, a água vai evaporando ali e vai ficando apenas o sal. Essa é a forma ali de usar a evaporação como método de separação de misturas. Mas digamos que você só tem ali também dois líquidos, né? Agora a gente viu que se eles têm densidades diferentes, a gente pode usar a decantação, né? Aquela imagem lá que eu mostrei da água e óleo com aquele instrumento. Mas digamos que eles não tenham ali densidades muito diferentes. Como é que a gente vai fazer? Existem dois métodos basicamente, né? O primeiro é a centrifugação, né? Eu vou colocar um videozinho aqui para mostrar como funciona esse método de separação de misturas. Nesse videozinho você pode ver esse instrumento, ele é uma centrífuga. Nele você coloca ali uma substância que esteja misturada, né? E ele girando bem rápido faz com que separe ali o que tem dentro dessa mistura. O último método ali para separar misturas líquidas é a destilação, e ela se divide em dois tipos. A primeira, a destilação simples, ela é usada para separar ali misturas homogêneas que tenham um sólido e um líquido, como por exemplo serviria também lá para água e sal, que a gente falou, água e açúcar. Como é que você faz? Você ferve ali, esquenta essa mistura, e a água, ela evapora, né? O solvente ali vai evaporar, e embaixo só vai ficar o que é o soluto, né? O que está misturado ali. Essa é o que nós chamamos de destilação simples. Mas a destilação, ela também pode ser usada para separar ali líquidos que tenham um ponto de ebulição diferente. Essa é a destilação fracionada, né? Quando você tem ali pontos de ebulição diferentes, lembrando, substâncias que vão ali passar do estado líquido para o gasoso em temperaturas diferentes, né? Então, você pode ali começar a esquentar um produto, né, uma mistura, e a cada temperatura que você chega ali vai evaporar uma substância diferente. Isso é o que é usado, por exemplo, para separar o petróleo nas diversas substâncias que a gente usa, como gasolina, querosene, diesel. Tudo isso vem ali do petróleo, né? Então, eles vão aquecendo ali o petróleo e conforme vai chegando a certas temperaturas, né? Você vai tendo ali uma separação, aquela parte ali vai evaporando. Aí depois de uma outra temperatura, outra parte evapora. E por aí vai. Essa é a destilação fracionada. Então, pessoal, hoje a gente viu aí que existem diversas formas de separar misturas ali. Tudo depende do tipo de mistura que a gente está tentando separar, né? A gente viu aí 12 formas, 12 métodos de separação de misturas. São eles: catação, peneiração, ventilação, levigação, separação magnética, dissolução fracionada, filtração, decantação, evaporação, centrifugação e destilação simples e destilação fracionada, né? Esse monte de tipo aí de formas de a gente separar misturas. Então, pessoal, a nossa aula de hoje era isso aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Mas caso tenha ficado alguma dúvida, já sabem, é só perguntar lá no grupo. E até a próxima aula.